tudo bem com você? Hoje eu escolhi a profissão, vai falar de uma profissão muito bacana, que tem um mercado de trabalho muito amplo, que é o técnico em radiologia. Você já fez uma ressonância magnética ou uma ultrassonografia? Esses nomes não são incomuns para todos nós, né? Todo mundo já teve que fazer algum exame desse tipo. Bom, quem vai esclarecer tudo para a gente sobre esta profissão é o Rodrigo Turres Salomão. Exato. Muito obrigado pela sua participação Agradeço. aqui na UTV. O Rodrigo ele é coordenador e professor dos cursos técnico de raio-x, especialização em tomografia, aprimoramento em ressonância magnética. Calma que você vai entender tudo sobre cada um desses termos aí que a gente vai lá, faz, depois esquece porque fez e o que era. Mas isso aqui é raio-x, é ultrassonografia. O Rodrigo vai explicar para a gente. Ele é do Instituto Simas, certo? Exato, Instituto Simas. Você coordena uma área do Instituto e é professor também no Simas? Exato, eu estou no Instituto já vão fazer 4 anos, né? Inicialmente eu entrei como aluno do Simas, essa é a realidade, na pós-graduação em tomografia e ressonância magnética e posteriormente entrei como professor e hoje eu estou atuando como coordenador também dos cursos de tomografia, ressonância magnética e do curso técnico de radiologia. Então, hoje a gente vai falar do curso técnico em radiologia, mas quer dizer que o Simas também tem, na mesma área, na mesma linha, até o nível superior e até especializações também em pós-graduação. Exatamente. O intuito do Instituto, na realidade, é aprimorar exatamente a base teórica e prática que o aluno vai ter no curso técnico de raio-x, encaminhando eles para especialidades, né? Entendi. Quando a gente fala em radiologia, a gente está abrangendo tudo isso aqui que eu falei, tomografia. Como é que a gente pode definir a radiologia? Isso. A radiologia, hoje em dia, ela vem crescendo, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil também, internacionalmente falando. Ela abrange, na realidade, todas as áreas de imagem diagnóstica, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, medicina nuclear, mamografia, densitometria, tem um amplo leque, na realidade, né, de especialidades. O curso técnico de raio-x, ele dá o embasamento teórico e prático para a realização única e exclusivamente do raio-x. Mas na grade curricular deste curso técnico, nós temos um módulo específico que são as especialidades, né? Que é a mamografia, uma matéria específica da mamografia, uma matéria específica da tomografia, da ressonância magnética e assim sucessivamente. Aliás, a ressonância magnética é bem interessante porque uma vez eu fui ler, ela essa ressonância magnética, aliás, eu estou falando errado, estou falando da ultrassonografia, ela transforma o som em imagem, não é isso? Exatamente. É muito interessante, porque é uma emissão onda de som, uma onda, né? Exato. Mas o que você vai utilizar mesmo é a imagem. É a imagem. Para diagnóstico médico, é a imagem que é gerada através daquele aparelho que normalmente é de alta tecnologia, né? Então vamos detalhar esses termos todos, porque o objetivo final é você ver o que o olho humano não consegue ver, que são os ossos, ou os órgãos, por exemplo, a musculatura. Internamente. A ultrassonografia, qual que é a diferença de ultrassonografia para tomografia computadorizada, por exemplo? Na realidade, assim, nós temos um método de imagem que é o raio-x. Normalmente, quando o paciente chega em um ambiente hospitalar, o primeiro exame, né, que o médico pede é o raio-x, né? Através do raio-x ele dá um segmento no tratamento e na avaliação clínica deste paciente, né? Certo. Ele pode encaminhá-lo tanto para a ultrassonografia quanto para a tomografia, até mesmo para uma ressonância magnética. Cada especialidade, ressonância, tomografia, ultrassonografia, é específica para determinadas patologias, né? Então, nós conseguimos visualizar determinadas patologias na ressonância que não conseguimos ser fidedigno na tomografia, né? Então, cada um tem uma especificidade, essa é a verdade, para avaliação clínica e para fechamento de diagnóstico do determinado paciente. O leigo, quando fala em raio-x, ele já fica pensando que alguém sempre fala para ele, cuidado, faz só umas 2, 3 por ano. Tem essa coisa de você estar muito exposto? Sim, nós temos, hoje em dia nós temos algumas normas, existe uma comissão, o CONTER, o CRTR, que são nossos conselhos, né, atuais, eles prevêem leis e normas através de uma portaria conhecida como 453,
que todo paciente ele tem um limite de dose, né? Um limiar de dose. Esse limite de dose é de exposição à radiação ionizante, né? Então, mas existe um paradigma na realidade, né? Nós encaminhamos um paciente para fazer um raio-x de tórax, como por exemplo, não é aquele raio-x de tórax que vai prejudicar a saúde do paciente, né? Ao contrário, ele vai ser exposto apenas aquela única vez e posteriormente vai ser feito o tratamento para que ele não retorne ao raio-x e realize novos raios-x, né? Agora, o próprio técnico, a gente sabe que ele, dentro do salário dele, ele tem como é que chama? Um auxílio, não é periculosidade, é... Insalubridade. Insalubridade. Isso. Por quê? Porque, de fato, é insalubre estar exposto, ele tem algum nível de exposição, que ele tem que estar sempre protegido também, Sim. né? A insalubre hoje em dia, a norma contém aí 40% na realidade, né? Uhum. E o que acontece? Nós temos a exposição à radiação, né? Mas para que seja evitado esse tipo de situação, é interessante que nós usemos os EPIs, né? Que são os protetores de tireoide, os protetores de gônadas, avental de chumbo, óculos umbríferos, né? Que é o que vai proteger o paciente, não só o paciente, como o operador do equipamento. Então, existe um nível de radiação, né, uma dose específica para o paciente e para o técnico de raio-x. Okay. Exatamente por esse motivo, nós temos uma carga horária de trabalho reduzida, que são 24 horas semanais, né? Tá certo. Ô Sérgio, a gente vai então chamar um rápido intervalo aí, já volta já daqui a pouquinho com mais informações aqui com o professor Rodrigo Turri. Pode ser? Ok. Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui para falar para vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então, não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet.
Escolher a Profissão hoje está falando sobre o técnico em radiologia e o professor Rodrigo Turri está explicando aqui para a gente quais são as diferenças do curso técnico e o nível superior. Qual a carga horária de cada um e quais as principais diferenças, professor? Sim, a carga horária do nível técnico ele é 18 meses, né? A carga horária do nível graduação são 3 anos, né? A diferença, digamos que conteúdo programático, no nível técnico seria mais específico para a área de raio-x, onde já na graduação o nível de entendimento das especialidades que comentamos, tomografia e ressonância, são mais aprofundados, né? Legal. Agora, como é que é o cotidiano de um técnico em radiologia? Geralmente são 8 horas e não pode ser aquela pessoa que gosta muito de ambientes abertos, né? Porque ele vai ter que trabalhar no ambiente fechado, né? Sim, ele vai trabalhar no ambiente fechado, em uma sala, né? Fazendo atendimento a pacientes, né? Pegando situações às vezes complexas como pacientes politraumatizados. O ambiente desse hospital, dessa clínica de saúde, né? Que é onde o paciente vai buscar, ele é realmente fechado devido à proteção que deva ter no setor. A nossa carga horária dentro desse setor fechado, como falamos, é de apenas 4 horas diárias ou até mesmo 4 horas e 38. Não, a lei regulamenta apenas 24 horas semanais, né? Mas, em geral, na prática, pode ser que o profissional atue em mais de um hospital ou clínica durante o dia? Não? Sim. O correto é não atuar, né? É que ele não se exponha à radiação além das 24 horas semanais. Isso seria o correto. Mas existem especialidades como a tomografia que nós não temos tanta exposição ao raio-x. Nós temos uma sala que é uma sala externa ao aparelho, onde a gente consegue viabilizar a proteção radiológica. Certo. A regulamentação destas profissões, ela é regulamentada no nível técnico também? Sim, ela é regulamentada no nível técnico. Os nossos conselhos são o CRTR, que é o Conselho Regional de Técnico de Radiologia, e também temos o CONTER, que é o Conselho Nacional de Técnico de Radiologia. Aliás, depois de formado, o técnico, ele precisa obter o registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Exatamente. Isso, né? Existe a necessidade de termos este conselho para podermos ser atuantes na área. Muito bem. O técnico em radiologia, conforme regulamentado pela Lei 7394 de 85, pode atuar nas seguintes especialidades: radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear e radiologia industrial. Vamos falar um pouquinho de cada uma, doutora? Eu sei que aí já é o tecnólogo já especializado. Mas vamos entender, radiodiagnóstico. Na verdade, assim, quando nós fazemos a graduação, nós já estamos habilitados a trabalhar com qualquer especialidade. Sim. Né? Quando é feito, na realidade, o técnico de raio-x, ele está sendo habilitado única e exclusivamente para a realização do setor de raio-x, né? Por isso que o Instituto Simas ele já prolonga essa formação do aluno, mostrando os níveis de especialidade que tem, né, dentro do Instituto. No caso, o técnico faz o específico para radiologia, né, imagem diagnóstica, que é o raio-x, e posteriormente ele já se junta a uma especialidade em tomografia, um aprimoramento em ressonância, até mesmo na área veterinária, né, auxiliar de veterinário. Interessante. Agora, o técnico em raio-x, por exemplo, radiologia, ele consegue interpretar aquele raio-x ou o papel dele termina ali até o momento em que ele vai, aciona a máquina e faz o raio-x? Na realidade, nós não podemos interpretar aquela imagem. Aquela imagem é interpretada por um médico radiologista, é ele que determina o diagnóstico do paciente. A nossa principal função, gerar imagem de excelente qualidade, vinculado a um bom posicionamento do paciente e com uma alta tecnologia que o aparelho apresenta. Nós não diagnosticamos. Entendi. Agora, realizar um bom exame depende só do técnico ou depende da máquina também? Porque toda profissão é assim, você tem uma máquina
boa, às vezes a pessoa é boa, mas a máquina não é aquele. Tem isso também, né? A tecnologia da máquina, do equipamento, na verdade, ela pode influenciar, mas nós temos que ter a ciência que nós temos que aplicar uma técnica adequada, posicionar o paciente de forma adequada. Tudo que realmente é aprendido na prática e na teoria no curso do Simas, que eles têm uma carga horária de estágio extremamente alta, é para fazer um exame de qualidade de imagem, equivalendo à sua capacidade profissional e à tecnologia que o aparelho te disponibiliza. A gente já vai falar sobre o curso, eu sei que você está curioso, mas primeiro eu vou explicar uma coisa. De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o curso de técnico em radiologia deve ter no mínimo 1.200 horas e ao concluir, o profissional está apto para preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames no serviço de radiologia e diagnóstico por imagem, como tomografia, a gente já falou, né? Tomografia, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria. Aí é o que? A densidade do osso? É isso? Exatamente, perfeito. É onde a gente avalia níveis de osteoporose, osteopenia, né? Nossa, se não fossem esses exames, os médicos, né? Toda essa tecnologia já existe há quanto tempo, doutor? Olha, os equipamentos, na realidade, eles evoluem conforme o passar dos anos, né? Mas lá em 1985, né, o físico Reuting, né, ele fez um experimento que foi um raio-x da mão da esposa, essa é a verdade, né, em 8 de novembro, e a partir desse momento ele começou essa ampola de raio-x que nós falamos, a parte física interna do equipamento de raio-x, ela foi melhorando ao passar dos anos. E hoje em dia nós temos os famosos equipamentos que são CRs, DRs, onde a capacidade de qualidade de imagem é absurda, né? Então a tecnologia avançou e aí o que foi melhor na realidade para esse aspecto? O médico tem um diagnóstico totalmente preciso, né? O equipamento me dá uma qualidade de imagem com a junção da minha capacidade de mexer, de elaborar aquela imagem, e o médico tem um diagnóstico preciso daquela imagem, olhando por dentro do nosso corpo, essa é a verdade. Agora, quando a gente fala em raio-x, como é que é esse processo? Porque a gente tem curiosidade, né? O raio-x, ele é uma emissão de um raio, é o raio específico, é o raio-x, né? Isso. E aí ele tem uma potência muito grande, aí ele atravessa tudo e existe um contraste. Como é que é essa técnica? Isso. Existem duas grandezas, né? Uma delas é o kV, que a gente conhece como quilovoltagem, que é o que é aplicado, a técnica que é aplicada, e nós temos o MAS, que é a miliamperagem, né? Essas são as grandezas que fazem com que os fótons de elétrons sejam disparados referente ao corpo do paciente. O paciente tem um contato com uma mesa ou com uma estativa, que dentro dessa mesa e dentro dessa estativa nós temos um cassete ou também um chassi, e este fóton penetra na pele do paciente, no corpo do paciente, e vai até esse chassi para emitir a imagem que é gerada naquele local. E aí tudo isso fica registrado naquele filme? Naquele filme. E aí existe um processo de revelação. E hoje em dia, com a evolução que já comentamos, nós temos a evolução, o processamento manual desta imagem e o processamento digital, né? Ou seja, o digital ele pode viajar aí pela rede e, como nós falamos num programa aqui já, o médico em outro estado, em outro país, ele pode verificar esse raio-x? Sim, através... Isso é recente? Não é tão recente. Há alguns anos já foi implantado no Brasil. Mas pode ser que seja caro também. Sim, o software, na realidade, ele se torna caro. É um sistema chamado como PACS, né? A gente consegue fazer viabilidade, ter conhecimento... Um doutor verificar uma imagem médica que você produziu em outro hospital, por exemplo, e ele está em outra unidade hospitalar. Um radiologista, ou talvez um tecnólogo, ele pode preparar soluções químicas e organizar a sala de processamento. Como assim soluções químicas? As soluções químicas é equivalente à processadora automática que a gente fala, né? É que dentro desse cassete que é refletida essa luz, né, que é os fótons de elétrons que foram parar lá nesse cassete, existe uma película. Essa película a gente antigamente chamávamos de chapa, hoje em dia ela é a radiografia, né? Tá. E dentro desse cassete você entra num ambiente conhecido como câmara escura. Esta câmara escura você tem apenas uma luz infravermelha. Essa luz infravermelha te dá a possibilidade que você abra esse cassete e passe por uma processadora automática. Antes de passar por essa processadora automática, nós temos algumas cubas dentro desse aparelho,
E aí, dentro dessas cubas, nós temos químicos, como revelador, como fixador. Ele vai passar a imagem na processadora automática, vai captar, vai secar, vai revelar, e essa imagem sai exatamente, digamos que popularmente falando, com a estrutura que precisamos ver, que projetamos lá na sala do raio-x. Pois é, você vai tirar um raio-x ou fazer uma tomografia computadorizada, acha que tudo é muito simples, que é tudo, a gente entra ali na sala, faz o raio-x, às vezes pega na hora ou não, vai embora, mas tem muita ciência, tem que estudar bastante. Bom, eu tenho certeza que você quer saber também o salário, quanto é que ganha no caso, um tecnólogo, né? Um técnico, não um tecnólogo, mas um técnico em radiologia. A média salarial do técnico em radiologia, segundo o site Cato de Empregos, é entre R$ 1.230 e R$ 2.150, essa é a média nacional seria de R$ 1.626. No caso do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tem convenções, aí, ou seja, uma convenção trabalhista, que já é um acordo, um acerto entre a categoria, é de R$ 2.072 em São Paulo, no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro, R$ 2.875,12. E aí já acrescido com o tal do... A insalubridade de 40%. A insalubridade de 40%, são 4 horas de trabalho. Bom, a perspectiva deste aluno para os próximos anos, o mercado de trabalho, doutor? Excelente pergunta. O mercado de trabalho ele cresce a cada dia que passa, tá? Porém, ele busca profissionais qualificados. Então, o que eu costumo dizer para os alunos do Instituto Simas? Terminou o curso técnico de radiologia, estenda-se o conhecimento para uma especialização da área que você mais gostou, como, por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, né? Até mesmo ultrassonografia. Busque a graduação, né? O tecnólogo, que vai te dar... Você já vai para o tecnólogo com um embasamento teórico e plástico extremamente significante, né? Uhum. Então, o mercado de trabalho ele tem um leque muito extenso. Existe uma divisão, na realidade, normalmente as mulheres pulam para a área da mamografia e da densitometria óssea, e os homens realmente têm uma afeição melhor, digamos assim, com a tomografia e com a ressonância magnética. É verdade, muitas vezes a gente vai fazer o raio-x, geralmente são os homens que optam mais por esta área, né? E a mamografia, as mulheres optam Exato, mais. Mas tem espaço aí para todo mundo que quiser atuar nessa área. Tem espaço para todo mundo, que seja qualificado, sem sombra de dúvidas, não faltará empregos. E precisa de muita qualificação. Como é que é a sua história? Como é que você foi parar nessa área? Fez o curso técnico, foi para a faculdade direto? Eu já fiz a graduação direto, né? Eu fiz o tecnólogo em radiologia direto. Aí eu já emendei imediatamente a sequência da pós-graduação em tomografia e ressonância no Instituto Simas, né? E atuei durante alguns anos dentro da área hospitalar, né? Que nós precisamos ter o conhecimento diário, né? Do setor, a rotina do setor, como funciona aquilo. Agora, qual que é a área de maior demanda ou existem muitas especializações? Geralmente o técnico em radiologia, em geral, me parece, pelo menos o leigo, é que é meio que tudo igual, né? Todas as clínicas fazem a mesma coisa ou não? Existem clínicas específicas, né, e especializadas. Por exemplo, tem clínicas que realizam a ressonância magnética, mas não têm o equipamento de tomografia. Existem clínicas que têm o equipamento de tomografia, mas não realizam a ressonância magnética. Mas todas elas precisam de um técnico. Exatamente. Além disso, o raio-x, com toda certeza, vai ter em uma clínica, em um ambiente hospitalar. Que é um primeiro método de imagem que é feito em um paciente quando ele chega com determinado problema no hospital ou na clínica. Muito interessante. Bom, as áreas de atuação, hospitais e clínicas, meio ambiente, veterinária e setor industrial. No caso do curso técnico do Simas, na unidade do Metrô Paraíso, Exato. Certo? Lá tem laboratório próprio para aulas práticas. Como é que é isso, doutor? E a partir de que momento que o aluno pode ir para a prática? Olha, o curso, como ele é dividido em 18 meses, o curso é dividido, na realidade, em 3 módulos, né? O primeiro módulo é um embasamento onde a gente já vai ter a parte de física, a parte de proteção radiológica, de dosimetria, inicia-se o estudo das células, né? Para posteriormente estudar a patologia na imagem.
temos uma amplitude de conhecimento no primeiro módulo. Só que logo no primeiro módulo, o técnico, o aluno do Instituto Simas, ele já vai imediatamente para uma sala que é um laboratório de raio-x, onde nós temos o aparelho de raio-x, temos os chassis, a estativa, a mesa, onde ele consegue desenvolver na prática o que vai acontecer dentro do ambiente hospitalar. O professor vai explicar passo a passo dessas disciplinas para você que está curioso, porque eu trouxe tudo aqui e agora ele pode detalhar para a gente. Geração e aplicação de raio-x, processamento de filmes. Essa é uma das primeiras disciplinas que o aluno tem. Sim, é uma das primeiras disciplinas, está embutida no primeiro módulo do curso. Ela fala, na realidade, sobre todo o material que tem dentro de uma sala de raio-x, todo o equipamento de proteção individual, todo o equipamento interno, a ampola de raio-x. O aluno vai aprender não porque gerou a chapa, de onde veio a chapa, a radiografia, né? Ah, que legal. Essa é uma parte um pouco mais teórica do curso. Proteção radiológica e dosimetria. Isso. Aí o aluno já começa a se proteger, essa é a verdade, né? Tá. Ele precisa ter ciência que ele vai fazer uma escopia num centro cirúrgico, né? O que é escopia? Escopia, excelente pergunta. É um aparelho onde nós temos um arco cirúrgico, ele tem um formato de um C, e aí o médico está realizando um procedimento cirúrgico, na maioria das vezes ortopédicos, implantando material metálico no paciente, correto. e ele precisa saber a profundidade do material, localização do material. E aí quem realiza esse raio-x através é o técnico de raio-x. Agora, essa questão da proteção, professor, a gente vê sempre que vai ser realizado um raio-x, o técnico ele sai, né? Ele sai, fecha a porta, então ele não tem contato com aquela radiação. Isso na sala de raio-x, né? Mas dentro de um centro cirúrgico, a radiação ela é constante, né? Então ele precisa ter essa matéria de proteção radiológica e dosimetria, que proteja-se no centro cirúrgico avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbífero, né? Mas isso acomete não só ele, mas o médico que está ali também, todos que estão integrando aquela cirurgia, por todos exemplo. que estão envolvidos naquela cirurgia devem realizar a proteção radiológica. E nós temos o dosímetro, que na realidade é um dos principais, ele não faz parte, ele não protege você, né, da radiação, porém ele indica a dose que você tomou naquele exame, enfim, nós recebemos um relatório mensal deste Física das radiações, física básica. Pô, quem está querendo fugir de matemática ou física vai se deparar aí. Que matéria é essa? Essa matéria ela explica toda a parte física de todos os equipamentos de métodos de imagem, que geram uma imagem de diagnóstico, tá? É a parte física, não quer dizer a disciplina física, a matéria física. Não, é a parte física daquele equipamento, a física do raio-x, a física da tomografia. Entendi, né? Interessante. Técnicas de radiologia convencional, adulto e convencional. Por que tem diferença do adulto? Na verdade é adulto e pediátrico, né? Porque nós também atendemos crianças, né? Para realização de raio-x. E essa matéria para mim é o carro-chefe do primeiro módulo, porque é onde o aluno vai até o laboratório de raio-x e vai exemplificar o posicionamento, a projeção da imagem que ele vai fazer. Qual é a posição que ele vai colocar a criança ou o paciente na mesa de raio-x. E cada projeção ele faz na prática lá no Instituto. Tem gente que já fez e sabe, tem a questão da moeda, não tem uma moeda? Segura a moeda com uma mão, isso é para ver. Coloca do lado direito, do lado esquerdo. Para não errar, né? Isso na verdade se tornou antigo, né? Hoje em dia nós temos a identificação deste cassete. Agora o professor falou que eu sou antigo, sou mesmo. Agora, é verdade, eu já li, professor, por exemplo, que durante muito tempo se quis que a pessoa ficasse parada para tirar o raio-x, porque não pode se movimentar, né? Sempre fala, permanecer. E aí até que um dia um ser iluminado descobriu que se ele dissesse para a pessoa segurar o ar, a pessoa ficaria quieta. Tem mesmo relação? Tem relação com algumas incidências que a gente fala, com algumas radiografias. Como, por exemplo, quem nunca tirou um raio-x de tórax? Né? Quando você vai fazer um raio-x de tórax, se você tiver um movimento de inspiração ou expiração,
a imagem sai com um artefato de movimentação e ela não é fidedigna para o diagnóstico. Então você tem que prender a respiração. Tem que E aí prender, ajuda que a pessoa fica meio travada mesmo, aí não mexe nada. Não mexe, exatamente. Mas para o sujeito que descobriu isso daí, demorou tempo para ele achar e falar, e aí é uma técnica super simples, né? Prenda a respiração, né? Porque eles tentaram de tudo para a pessoa ficar quieta, mas na hora não ficava. Bom, vamos lá. Anatomia e fisiologia. Essa é uma disciplina legal também, né? Sim, de extrema importância, né? Porque anatomia, eu acho que é a base de todo o curso da radiologia, seja ela na graduação ou seja ela no técnico, tá? A gente tira o raio-x de qualquer parte do corpo? Sim. Da cabeça ao pé? Qualquer parte do corpo. Ah, tá. Até do dedão. E aí tem a disciplina de anatomia. Patologia aplicada. Nós vamos aprender inicialmente as células, né? Como que aquela célula vai mutar para gerar uma determinada patologia. Né? E aí tem um pouquinho de conhecimento de química, né? Física, bioquímica também. Bem legal. Enfermagem aplicada à radiologia. Sim, nós precisamos ter um conhecimento mínimo de como reagir, por exemplo, exames com contraste, né? Normalmente a tomografia computadorizada. Como agir com uma situação num processo alérgico do paciente, por exemplo. Tá. Então, um mínimo de conhecimento em enfermagem. Vale lembrar que nós não somos aptos no decorrer do curso a fazer nenhum tipo de injeção de medicamentos, né? Isso convém à competência da enfermagem, na realidade. E aí tem a área de psicologia, ética e legislação profissional. Psicologia também por quê? Sim. Vou dar um exemplo muito prático que acontece na rotina do raio-x. Criança de 4 anos de idade fazendo um raio-x dos seios da face, onde ela jamais, se for hiperativa então, ela jamais vai ficar estática, né? Estática. Ela vai se mexer e aí a gente precisa utilizar da psicologia, enche uma luvinha faz um desenho na luvinha e tenta utilizar da psicologia. E precisa mesmo, viu, de psicologia, porque não é fácil não. É mais difícil realmente. A gente vai continuar falando das disciplinas, porque é legal detalhar um pouco do curso para você ter noção mesmo se é isso que você quer fazer ou não. Mas o curso ele tem 18 meses, o estágio são 400 horas e o investimento para esse curso é de R$200 com a matrícula de R$50, mas você pode ter mais acesso detalhado no próprio site do CIMAS. Bom, esse é um profissional, doutor, que ele trabalha isolado ou ele tem que se relacionar com as outras pessoas? Porque isso é importante também, né? Que tem gente que prefere profissão que é mais quietinho na dele. Se relaciona assim com outras pessoas, né? E normalmente o técnico de raio-x que é contratado para fazer o raio-x e está num serviço hospitalar onde também tem um equipamento de tomografia computadorizada, ele possivelmente fará tomografias computadorizadas. Então você acaba rodando os setores centro cirúrgico, raio-x... E conhecendo muita coisa interessante, né? O curso tem quantas horas mesmo? 1.200 horas. E essas 400 horas do estágio estão dentro do curso ou são fora? Elas são fora do curso. Além das 1.200, mais 400 de estágio. A própria instituição de ensino encaminha para as unidades hospitalares para realizar o estágio de 400 horas exclusivamente do raio-x. E como é que é o estágio? Assim, é uma fase boa, né? Mas aí você tem que ter o seu período estudando e separar ali 2, 3 horas por dia para fazer o estágio, Sim, né? O estágio funciona assim. O aluno ele vai no estágio após o término do primeiro módulo, que é onde a gente dá um embasamento para que ele consiga desenvolver algo prático no estágio, porque o estágio é 100% prático. O próprio instituto encaminha esse aluno para as unidades hospitalares. Mas aí não é remunerado ainda, esse né? estágio não é remunerado. Tá? Mas também um curso de 1.200 horas são quantos meses mais ou menos? Dá os 18 meses. 18 meses, 1 ano e meio. É um curso rápido, né? É um curso rápido. E você pode técnico rápido. E o estágio já meio quase que ingressa você ali para o trabalho, né? Se você for bom, né? Se destacam no ambiente de estágio e acabam até mesmo ficando nesse setor. E aí entra o relacionamento que a gente falou, né? Porque isso não é sempre a parte técnica, né? Porque com certeza aquele que sabe lidar com o paciente vai ter um acolhimento melhor na sua área. Bom, qual que é a maior dificuldade do técnico em radiologia ao deixar o curso e enfrentar o mercado de trabalho? Existe alguma preparação? Geralmente começar a se preparar antes, como a gente está falando no estágio, é um bom começo, né? Sim, o estágio é um excelente início para a preparação para esse profissional dentro do mercado de trabalho.
a maior dificuldade da entrada desse profissional dentro do mercado de trabalho atualmente é a falta de qualificação profissional, que é aquilo que nós comentamos. Ele precisa se especializar em determinadas áreas, né? No caso das mulheres, mamografia e densitometria. No caso dos homens, ressonância e tomografia. Porque você chega lá e fala assim, mas você tem especializações? Ah, não, só tem o básico. Então, chega o seu colega que tem 2, 3... Aí, exatamente. A concorrência é grande no mercado de trabalho da radiologia, né? E sempre existe aquela pergunta na entrevista, você faz raio-x? Faço. Você faz tomografia? Não. Não. Aí já começa o corte, né? Já começa a funilar, né? Entendi. Já começa a funilar. Doutor, para o aluno que quer seguir essa área, que está no ensino médio, ou para quem tem uma profissão e quer migrar para essa área, vamos falar de 2 coisas importantes, que são as perguntas mais importantes desse programa. Quais são os dias glamourosos, gostosos, o que dá prazer nessa profissão e o que é enfadonho, o que é difícil, mas que é recorrente, que a gente tem que enfrentar na profissão do técnico em radiologia? Olha, o que é difícil o contato com o paciente em alguns momentos ele se torna um pouco desagradável, um pouco complexo dependendo da situação física do paciente, né? Então nós temos que ter cuidado com essa área. A área de radioterapia, que é uma das especialidades quando se realiza o curso de radiologia, ela tem um envolvimento sentimental, né? Onde um paciente ele faz um tratamento, posteriormente ele pode vir a ter óbito e aí você não tem mais o contato, é aquele contato diário com o paciente. Então, existem algumas dificuldades, na verdade eu envolvo essas dificuldades mais psicológicas, é uma barreira nossa mesmo, né? É porque é um paciente, né, e que se ele chega ali, ele já está no momento delicado da sua vida. Você está mexendo com vida, né? Então, você acaba tendo um envolvimento mínimo que seja, né? E às vezes o paciente chega contando a história de como aconteceu a queda, que ele quebrou esse osso, e aí você acaba se envolvendo. E o prazer realmente é fazer o que se gosta, essa é a verdade. Eu acho que não só na radiologia, como em qualquer outra área profissional, é interessante que se especialize, se qualifique, faça realmente o que gosta, vá com vontade, o mercado de trabalho está aberto, o Instituto Simas está aberto para receber alunos de braços abertos, então a qualificação profissional e fazer realmente o que gosta, é incrível você gerar uma imagem de um paciente onde você está vendo externo ao paciente, depois você vai ver tudo que tem dentro do paciente, né? É uma coisa muito bacana. Legal. E para quem se interessa por essa área, que tem algum site, alguma revista ou algum conselho que regulamenta a profissão que o aluno o estudante interessado pode procurar? Sim, tem alguns sites. Temos o site do CRTR, que é o Conselho Regional, né? E temos o site do CONTER. Temos muitas informações sobre cursos, mercado de trabalho também no site do Instituto Simas, que é o www.institutosimas.com.br. Lá tem especificações de todos os cursos que disponibilizamos na instituição. Legal. Bom, o programa está chegando ao fim, eu quero deixar aqui o professor à vontade para falar sobre... A gente sempre pergunta se as tecnologias têm afetado, né? Essa é uma área de tecnologia muito avançada e que com certeza tem afetado bastante esta área, né? E tem que estudar muito. E quem quiser, por exemplo, ir para a área só de pesquisa, tem um campo, não? Sim. Na verdade, assim... a área de pesquisa ela é voltada mais para a graduação, né? Quem realiza faz-se a graduação, depois realiza-se um mestrado e posteriormente você pode ir para a área da pesquisa. Nós temos o IPEN aqui, né? O Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear, aqui em São Paulo, lá na região da USP. É um centro de pesquisa bastante interessante para quem gosta dessa área de pesquisa. Tá bom. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, obrigado e agradecendo muito também a presença do professor Rodrigo Turri, que é do Instituto Simas aqui em São Paulo, na capital paulista, e tem um curso específico aí na área de tecnologia em radiologia, o técnico em radiologia, mas tem também na área da faculdade. O tecnólogo em radiologia. O tecnólogo, que fica aqui em São Paulo também, né? Tem inúmeras universidades que disponibilizam esse curso também. Legal. Obrigado pela sua presença, obrigado, professor. Obrigado. A gente volta na próxima terça-feira aqui no Escolher Profissão com mais uma carreira para você. Até lá.